O oficial da ativa chega nessas funções, não sabe nada, quando ele está aprendendo, sai. Então, há funções que são típicas do oficial que tem aquele tipo de especialização. E eu acho que isso é uma questão de tempo, mas não é o caso aqui de tratar disso. Eu acho que nós estamos vivendo no país um fenômeno muito interessante. Primeiro que o país mudou, isso é preciso ficar muito claro. O país mudou. Nunca se imaginou, pelo menos ao longo da minha vida, eu nunca pensei de ver o presidente da República atrás das grades. Nunca imaginei ver governadores quase ocuparem uma ala do Jericinó lá, né? Então, isso aí é uma grande evolução. Às vezes a gente está no... aquele negócio, o peixe está nadando e ele não percebe que está nadando. Se alguém não chegar para ele e falar, você está nadando. Mas a gente está dentro de um país que está bastante modificado. Interessa saber quem são responsáveis pela mudança. O país está modificado. Ao mesmo tempo, nós estamos num país onde nenhum dos três poderes merece confiança. Ou seja, nós estamos vivendo uma mudança profunda e os três poderes não são confiáveis. Isso, para um quadro político de um país do tamanho e da grandeza do Brasil, é terrível. Porque, nós vamos olhar para onde? Vamos confiar em quem? É isto que está levando a haver essa abertura para este contingente de militares se atreverem, eu estou usando uma palavra entre aspas, a ser candidatos. A aversão, aquele ranço, aquele preconceito, está diminuindo porque o país está mudando. E uma das coisas que o comandante João Vilas Boas usou agora na sua ordem do dia, no dia do Exército, e que eu lutei muito para que isso fizesse parte da ordem do dia, foi a rejeição a essa história de sociedade civil e sociedade militar. Nós não podemos aceitar isso aí. Isto é um absurdo. E isto é plantado. O cara vem com uma justificativa sociológica, cientista político, agora dá em árvore, né? Cientista político e relações internacionais hoje deve estar dando em árvore. O que tem de... Então, esses caras plantaram esse negócio. Isso é uma plantação da esquerda, caracterizar a sociedade civil, sociedade... Tem uma sociedade brasileira, da qual nós fazemos parte. Não é sociedade, isso aí é um preconceito, mas como é contra nós, ninguém se falar em negão, aí é um preconceito, meu Deus do céu! Tá? Agora, sociedade civil, sociedade militar, ninguém caracteriza como preconceito. É um baita preconceito. Esse preconceito está caindo, né? Está caindo. Não vale a pena para nós ficarmos olhando pelo retrovisor e elogiar regime militar, não. Vamos olhar para frente, vamos buscar uma mudança no país que mostre para essa sociedade brasileira que todos têm direito de participar dessa mudança, dessa limpeza, dessa faxina geral que está todo mundo pedindo. E outra coisa, essa faxina da corrupção, ela depende fundamentalmente de exemplo. Eu digo sempre, a polícia do Rio de Janeiro, tanto a civil quanto a militar, é a polícia mais corajosa do mundo. É só chegar embaixo da rocinha, dar uma olhada para cima e ver quem tem peito, subir aquele troço ali, tomando tiro de cima para baixo. Tem que ter muito peito. E por que tem corrupção? Há 15 anos que eles olham para cima e só vem ladrão, pô. Querer exigir que um soldado de 19 anos da PM seja um padrão de retidão, honestidade, com os governadores que eles tiveram, com os secretários que eles tiveram, é uma brincadeira. Isso contraria tudo que a gente aprendeu. Então, essa mudança é fundamental. O exemplo tem que acontecer de cima para baixo. Não pode querer que haja uma revolução no soldado da polícia para obrigar os seus chefes a... Não existe isso. Então, é preciso que o governador seja o exemplo. O cara olha e fala, não, meu governador merece que eu seja honesto, né? Eu tenho que trabalhar com honestidade porque eu tenho chefes que merecem esse compromisso meu. Então, isso aí eu acho que a gente tem que ter na cabeça. Então, há uma real possibilidade de nós colocarmos parlamentares. Também tem que tirar da cabeça esse negócio de bancada militar. Eu, pelo menos, isso é meu pessoal, em transferir. Eu acho isso aí fora do contexto. Não tem negócio de bancada militar. Nós estamos fazendo aquilo que a gente sempre condenou. Não tem que ter bancada militar. Não, o camarada vai para lá ser parlamentar,
vai trabalhar num outro poder e vai colaborar para o país. Esse negócio de bancada, não sei o que, isso aí é nefasto, para mim, né? Pode ter gente que pensa diferente. Eu penso assim. Uma outra coisa que a gente tem que ter na cabeça, e tomara que tenha se modificado, mas historicamente os militares não votam nos militares. Isso é histórico, né? Até porque não acreditam que nós vamos ser eleitos. Esse cara não vai ser eleito, não vou gastar meu voto nele. E até pela proximidade. A proximidade é um paradoxo, mas a proximidade acaba causando esse afastamento. Tomara que isso tenha se modificado, que nessa eleição os nossos companheiros votem. Sobre o Bolsonaro, eu sempre digo isso. O Bolsonaro não é, isso é meu, hein? Eu vou falar aqui, a responsabilidade é minha. O Bolsonaro não é o candidato dos meus sonhos. Dos meus sonhos, sabe? Pô, quero um presidente para o Brasil. Só que exigem do Bolsonaro o que nunca exigiram dos outros. Querem que o Bolsonaro seja a mistura do Winston Churchill com a Margaret Thatcher, com o Ronald Reagan, com o Papa Pio XII. Ele não é. Do Barack Obama. Não, Barack Obama sai fora dessa história. Pra mim. Também não bota o Trump, não. Né? Também não bota o Trump, mas tá fora dessa história. Né? Bom, mas então, essa cobrança nunca foi feita. A Dilma é mistura de quê? Luiz Inácio é mistura de quê? Então, peraí. O Bolsonaro tem defeitos, mas é o único que se apresentou com, pelo menos com a intenção e a possibilidade de mudar o que está aí. Daí essa grande reação ao nome dele. Né? Então taxam o camarada até de fascista, que isso é outro problema sério. Quem não é de esquerda é fascista. Né? Esse é um problema sério. E ele é taxado de fascista. Baseado em quê? Alguém tem um conceito correto do que foi o fascismo? Do que foi o nazismo? Do que foi o comunismo no mundo? Aí taxa o cara de fascista, sem direito de defesa. Você taxa o cara de fascista. Né? E isso não é preconceito. Isso não é preconceito. Então, na minha opinião, ele é o sujeito que tem condições de montar uma equipe. Não vai governar sozinho. É outra coisa que querem que... Temos problemas seríssimos, não é só na segurança pública. Hoje tem dois aspectos aí que estão na crista da onda. Segurança pública e combate à corrupção. Correto. Só que isto, num primeiro momento, traz efeito. Depois, o que vale é o dia a dia. É a saúde, a educação, o saneamento básico, é o sujeito ter transporte. Isto é o que vai fazer o sujeito se sustentar na presidência da República com o conceito de ser um bom presidente. Não basta acabar com a corrupção e melhorar a segurança. Isso é quase que uma obrigação. Ser corrupto eu não tenho, ser não corrupto eu não tenho dúvida que é obrigação. E a segurança pública não vai querer, essa intervenção do Rio de Janeiro não vai em 8 meses fazer do Rio de Janeiro o Vaticano, não vai. Se der uma aceitação geral no estado de segurança, já melhorou muito, já é um grande feito. E o Braga Neto e os dois generais que estão com eles, da melhor qualidade, têm trabalhado em cima de uma coisa chamada gestão, que pouca gente ouve falar, principalmente gestão da segurança, gestão dos órgãos envolvidos na segurança, que pode dar um efeito para ser legado para outros estados, criar determinados procedimentos, determinados processos que podem ser empregados em outros estados. Mas isso não vai ser suficiente para conduzir um governo. O governo vai precisar de muito mais coisa. Então o governo é equipe, ele tem que montar uma equipe de gente competente. Não pode montar uma equipe que parece uma quadrilha, né? Não pode ter ministro da defesa que parece provocação, né? Então isso é que tem que ter coisa. Eu quero um sujeito que para os cargos disponíveis coloque gente disponível. Vai ter um problema seríssimo. O aparelhamento da máquina pública brasileira é escandaloso. A máquina pública brasileira está aparelhada. Basta conversar com pessoas que têm cargos
de alta responsabilidade em alguns ministérios e vão descobrir que não conseguem fazer nada por causa do aparelhamento da máquina pública. De chegar ao ponto de jogarem papel fora, triturarem papel para interromper o processo. Então isso aí não é fácil de resolver. Não é fácil de resolver. Esses 30%, que eu duvido um pouco, mas que aparecem nas pesquisas aí como votos cativos do seu Luiz Inácio e do PT, eu não tenho dúvida que uma boa parte é de gente que está apavorada que vai perder a sua boca. Vai perder o seu cargo conquistado sem nenhum mérito. A meritocracia foi jogada fora durante 13 anos. E nós estamos pagando caro por isso. Então, esse conjunto de coisas não vai ser resolvido pela existência de militares no Poder Legislativo. Mas nós vamos entrar com uma parcela de colaboração muito importante. Aqueles que forem eleitos, aqueles que conseguirem vencer essa barreira, que não é fácil ser eleito, mas os que vencerem essa barreira terão a responsabilidade de colocar lá tudo que as respectivas forças nos ensinam. Não é só do ponto de vista de valores, é do ponto de vista de conhecimento do país, visão de futuro, capacidade de trabalhar em cima de projetos, de ter um método de trabalho, de ter didática nas coisas que apresentar. Isso tudo são coisas que são colocadas na nossa cabeça ao longo da vida. Vamos fazer valer isso. Boa sorte para vocês, que sejam muito bem votados e que a gente consiga realmente ter uma representatividade que até hoje, do ponto de vista dos militares, podem analisar. A maior parte deles foram advindos de greves realizadas contra o poder público e que tiveram sucesso na greve e acabaram conquistando as suas respectivas categorias. Isso não é bom. Vamos sair desse esquema e eleger gente que vai para lá sem esse carimbo, mas que pode fazer muita coisa pelo país. Muito obrigado. Eu, mais uma vez agradeço.